câmeras fazem parte do nosso dia a dia moderno e não são mais equipamentos profissionais grandes e óbvios. Agora, elas estão nos nossos bolsos, nas esquinas das ruas e até nos nossos óculos e relógios. Claro, as câmeras são úteis para registrar crimes e podem ser provas cruciais para capturar os criminosos. No episódio de hoje, vamos dar uma olhada em alguns desses casos, enquanto examinamos 3 situações em que os criminosos não perceberam que estavam sendo filmados. Delvin Barnes. Na noite de 2 de novembro de 2014, a auxiliar de enfermagem Carlesha Freeland Gaither, de 22 anos, foi agarrada por um homem enquanto caminhava pela Green Street, na Filadélfia. A intensa luta entre Carlesha e seu agressor foi capturada pelas câmeras de segurança enquanto ela tentava revidar e escapar. No entanto, ela não conseguiu se soltar e foi jogada na parte de trás do veículo do homem. Em seguida, ela quebrou um dos vidros traseiros com um martelo encontrado no veículo. Apesar de tentar atacar o sequestrador, ele a conteve antes que fugisse. No entanto, Carlesha conseguiu deixar seus óculos e o celular na calçada. Os investigadores, mais tarde, descreveriam Carlesha como uma garota inteligente por deixar pistas para trás que os ajudaram a identificar a vítima. Um homem que estava por perto testemunhou o ataque e chamou a polícia, o que ajudou a iniciar rapidamente uma investigação. Embora a polícia da Filadélfia não conhecesse o homem que sequestrou Carlesha na rua, eles divulgaram as imagens das câmeras de segurança dele e logo foram contatados por investigadores da Virgínia que o reconheceram imediatamente. Eles identificaram o homem como Delvin Barnes, 37 anos, procurado por estupro, tortura e tentativa de assassinato de uma garota de 16 anos. Com rosto e nome, os detetives usaram imagens das câmeras para analisar o veículo de fuga de Barnes. Eles conseguiram ler o nome da concessionária, de onde o carro veio, e em seguida entraram em contato com a empresa localizada na Virgínia. A concessionária ativou o sistema de posicionamento global instalado no veículo. Se Barnes não pagasse o empréstimo em Aberdeen, Maryland, Carlesha deu o número de identificação pessoal do cartão a Barnes, permitindo aos investigadores saber onde estavam. Os detetives cruzaram dados com câmeras de segurança e divulgaram imagens de Barnes. Pouco depois, uma testemunha relatou tê-lo visto em um supermercado em Aberdeen. Agora, com o sistema de posicionamento global ativado, os investigadores rastrearam Barnes até Jessup, Maryland, onde ele foi detido. Carlesha foi devolvida à família apenas 3 dias após ser levada. Os investigadores acreditavam que, na semana anterior ao sequestro de Carlesha nas ruas, Barnes havia se envolvido em um assalto. Uma vez sob custódia, ele foi acusado de estupro e tentativa de assassinato na Virgínia e de sequestro e outros crimes na Filadélfia. Ele se declarou culpado dessas acusações, dizendo ao tribunal que agiu por desespero. Não entendo isso. Eu peguei a pessoa errada. Na verdade, eu precisava de dinheiro para voltar à Virgínia e ver minha filha antes de me entregar. Barnes possui longa ficha criminal. Em 2005, ele foi acusado de estupro, invasão de domicílio, agressão agravada, ameaça terrorista e exposição ao perigo. Além disso, ele era conhecido por espancar, abusar sexualmente e manter sua ex-esposa em cativeiro, desrespeitando uma ordem de proteção. Essa mulher é a mãe da filha que ele supostamente queria ver. Quando ele sequestrou Carlesha em 2016, Barnes foi condenado a 35 anos de prisão no caso de Carlesha. As acusações contra ele na Virgínia foram aparentemente adiadas. Atualmente, ele está preso na Califórnia e tem uma possível data de soltura em 2044. Juan Corvington, nascido na Filadélfia, Pensilvânia,
Em 3 de março de 1962, Juan Corvington é um serial killer responsável por 3 assassinatos e 2 tiroteios não fatais. No fim dos anos 90 e início dos 2000, Corvington era visto como um homem comum e quieto, mas, segundo vizinhos, facilmente ofendido. Segundo relatos, ele era considerado um cidadão exemplar. Ele foi motorista de ônibus por quase 20 anos antes de mudar de carreira e virar coletor de resíduos médicos em hospitais locais. A primeira vítima conhecida de Corvington foi o reverendo Thomas Lee Devlin, de 49 anos, um pastor batista. Corvington, então com 36 anos, entrou na igreja do reverendo, na Old York Road, em 19 de agosto de 1998 e atirou 11 vezes nele. Corvington teria atacado por acreditar que Thomas usava bruxaria para deixá-lo doente. Embora fosse responsável pela morte do homem de 49 anos, Corvington acompanhou a família dele ao funeral e parecia lamentar junto com eles. Apesar de conhecer o reverendo, ele não era considerado suspeito na época. Após o assassinato de Thomas Devlin, Corvington manteve-se discreto. Só em 2003 ele ressurgiu para continuar sua vida de crimes. No dia 20 de maio, ele cruzou o caminho de David Stewart, um homem de 41 anos na região de Logan. Corvington, então, sacou uma pistola 9mm e atirou em David 9 vezes. O motivo por trás do ataque é desconhecido. David sobreviveu ao ataque, mas ficou paralisado da cintura para baixo e passou a depender de muletas pelo resto da vida. Menos de um ano depois, em 26 de abril de 2004, Corvington encontrou William Bryant Jr. na West Ruscombe Street. Sem aviso, sem motivo e sem provocação. Ele sacou uma arma e atirou 9 vezes no homem de 32 anos. Apesar de o ataque não ter sido fatal, William ficou com sequelas e problemas de fala. Após esse ataque, Corvington mais uma vez pareceu desaparecer. Apenas em 7 de março de 2005, ele encontrou sua próxima vítima, Otis Bosquet, funcionário de 36 anos da Receita, que ia buscar a filha na creche, quando foi morto a tiros. O assassinato final de Corvington ocorreu em 17 de maio de 2005. Patricia Trish McDermott era radiologista no Hospital da Pensilvânia e uma membro muito respeitada de sua comunidade. Enquanto ia ao trabalho em 17 de maio, ela foi morta a tiros e logo encontrada por um transeunte. A polícia chegou rápido e constatou que ela foi morta com pistola calibre 380, mas os policiais ficaram perplexos com a falta de motivo. Ela não havia sido roubada, nem sofreu abuso sexual, e eles tiveram dificuldade para entender por que alguém a mataria a sangue frio no meio da rua. As autoridades rapidamente coletaram e analisaram imagens de câmeras próximas, encontrando um vídeo de Trish descendo do ônibus mais cedo naquela manhã, sem saber que estava sendo seguida por um homem de boné. Investigadores constataram que o homem vestia jaqueta clara e calças verdes, mas não conseguiram capturar seu rosto com nitidez. No vídeo, é possível ver que ele tira uma arma do bolso e atira em Trish uma vez na cabeça. Após análise detalhada, as autoridades do circuito interno de televisão localizaram o homem em outra gravação. O vídeo mostrou ele correndo no estacionamento e permitiu que traçassem sua rota de fuga da cena do crime. Quando o FBI não conseguiu aprimorar mais as imagens, os investigadores decidiram divulgar as imagens das câmeras de segurança ao público na esperança de que alguém reconhecesse o homem de boné. Centenas de pistas logo começaram a chegar, com os detetives analisando cada uma delas. E foi aqui que eles finalmente conseguiram identificar o homem das câmeras de segurança, Juan Corvington. Seu nome foi indicado por um funcionário da empresa de ônibus que o reconheceu. Quando as autoridades analisaram as imagens das câmeras de segurança no Hospital da Pensilvânia, onde ele trabalhava, eles perceberam que ele estava usando as mesmas roupas que o assassino de Trisha usava. Corvington foi preso e interrogado rapidamente, admitindo ser o responsável pelo assassinato de Trisha. Ele disse que ela o envenenava com raios-x e decidiu matá-la, pois achou que ninguém acreditaria se contasse. Corvington
não só admitiu ter matado Trish, como também confessou os assassinatos de Thomas Devlin e O.D. Boskett, além dos tiros em David Stewart e William Bryant Jr. Algumas confissões surpreenderam os investigadores, pois já havia presos pelos crimes contra O.D. e William. Ambos os homens foram posteriormente liberados da detenção após a prisão de Corvington. Corvington foi poupado da pena de morte após ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide e foi observado que ele lidava com problemas de saúde mental desde jovem. Ele foi condenado por 3 assassinatos e 2 tentativas de assassinato. E, por fim, foi condenado a 3 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 20 a 40 anos pelas 2 tentativas de assassinato. Atualmente, ele está cumprindo sua sentença em uma instituição correcional estadual da Pensilvânia, Rockville. Apesar de condenado por 3 assassinatos, Corvington é suspeito em outros 2 casos. Em 1997, Brenwanda Smith, 24 anos, sumiu na Filadélfia. Ela foi vista pela última vez às 19 horas, no depósito Luzerne, perto da Old York Road, após avisar aos colegas que aguardava uma carona. Brenwanda supostamente conhecia Corvington do trabalho como motorista de ônibus, pois tinham o mesmo empregador e o recusou após ele convidá-la para sair. Anne Yulee, de 25 anos, que trabalhava em um hospital, foi encontrada morta, a tiros na Nona Street com a Gerard Avenue em 7 de maio de 2004. Apesar de as autoridades afirmarem não haver provas ligando Corvington ao caso Brenwanda, ele é suspeito no caso Anne. No entanto, ele não foi acusado em relação a nenhum dos casos. Levi Aaron Yehuda Kletzy, 8 anos, foi visto pela última vez na tarde de 11 de julho de 2011. Ele desapareceu voltando da escola para casa no Brooklyn, Nova York, embora normalmente pegasse o ônibus escolar nesse dia. Kletzy implorou para ser autorizado a voltar para casa a pé e seus pais cederam. Sua mãe o esperava em um ponto específico do trajeto, apenas alguns quarteirões da escola. Mas, infelizmente, apesar de Kletzy ter praticado o caminho de volta para casa com seus pais em várias ocasiões, ele pegou um caminho errado e se perdeu, acabando por seguir na direção oposta à de sua casa. Ele foi dado como desaparecido às 18h14, quando seus pais entraram em contato com a Patrulha Civil Voluntária Shomrim do Brooklyn Sul. A patrulha procurou o menino de 8 anos em lojas e casas de amigos e parentes, caso ele tivesse saído sem avisar os pais. Porém, às 20h30, nada dele foi achado. A patrulha acionou o Departamento de Polícia de Nova York, que iniciou a busca pelo menino desaparecido com cães, polícia montada e helicópteros. Nas horas seguintes, 5.000 judeus ortodoxos foram recrutados e começaram a procurar o menino desaparecido quarteirão por quarteirão. Uma recompensa inicial de 5.000 foi oferecida por seu retorno seguro, e a comunidade logo elevou esse valor para 100.000. A busca imediata após o desaparecimento teve pouco resultado. Na verdade, só quando um membro da comunidade, chamado Yaakov German, e seu filho começaram a vasculhar as imagens das câmeras de segurança da região, é que houve um avanço no caso. As imagens de vigilância revelaram que, na tarde de 11 de julho, Kletzy se perdeu após fazer uma curva errada. As imagens mostraram ele andando pela rua 44 e depois pela Avenida 18, onde falou com um homem que atravessou a rua e entrou em um consultório odontológico. Quando o homem saiu, ele e o menino caminharam até o veículo dele e entraram. Yaakov imediatamente mostrou essa evidência à polícia, e eles localizaram o homem que estava no consultório odontológico para acertar a conta. O nome do suspeito era Levi Aaron. Às 2h de quarta-feira, menos de 2 dias após o desaparecimento, a polícia confrontou Aaron em seu apartamento em Kensington. Quando perguntado onde estava o menino, Aaron apontou para a cozinha. No cômodo, a cena era digna de filme de terror. Toalhas manchadas de sangue e facas ensopadas de sangue estavam espalhadas pelas bancadas
e dentro do freezer estavam os pés decepados da criança desaparecida. O restante dos seus restos mortais, Aaron disse aos investigadores, estaria em uma mala vermelha, que ele jogou em uma lixeira na Rua 20. Ele foi posteriormente levado sob custódia. Aaron escreveu uma declaração de 450 palavras, na qual confessou o assassinato. Ele disse que Cletsey pediu informações e por isso deu carona ao menino de 8 anos. Sem saber de nada, a criança aceitou e pediu para ser deixada em sua livraria favorita. De modo estranho, Aaron sugeriu irem de carro a um casamento em Monse, Rockland, Nova York. A dupla voltou às 23h20. Aaron disse que levaria o garoto para casa no dia seguinte, mas entrou em pânico ao ver os cartazes de desaparecido. Depois, matou o menino de 8 anos, sufocando-o com uma toalha no apartamento. Depois, ele esquartejou o corpo, colocou os pedaços em sacos, colocou os sacos em uma mala e jogou a mala em uma lixeira. Não se sabe por que os pés dele ficaram no freezer de Aaron. Câmeras de segurança confirmaram que Aaron esteve em um casamento no condado de Rockland. Embora Cletsey nunca tenha sido visto pelas câmeras, ele foi visto brevemente, no entanto, às 20h15, quando Aaron parou em uma rodovia para abastecer. Aaron é um criminoso bastante estranho. Ele não tinha nenhum registro de prisão anterior e o máximo que já havia recebido era uma ordem de restrição. Em 2007, ele era divorciado 2 vezes e descrito como quieto e socialmente desajeitado. Ele passou por uma avaliação psiquiátrica antes do julgamento, na qual recebeu o diagnóstico de transtorno de adaptação. Ele foi descrito como confuso, apático e com personalidade quase vazia. Ele também foi visto como reservado e triste, mas cooperativo. Ele foi ainda diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide. Relatos dizem que ele teve uma lesão na cabeça na infância, possivelmente causando sua extrema timidez e outros comportamentos. Ao ser questionado por que levou o menino, ele disse: "Parecia familiar, achei que o conhecia." Ele também nunca se referiu a Yehuda Cletsey pelo nome e chamava o assassinato de o incidente. Antes do caso ir a julgamento em agosto de 2012, Aaron se declarou culpado de uma acusação de sequestro em 2º grau e uma acusação de assassinato em 2º grau. Isso era parte de um acordo judicial feito entre a promotoria e os advogados de defesa, exigindo que Aaron admitisse culpa ao juiz. A família Cletsey apoiou o acordo judicial, observando que não queria reviver o assassinato no tribunal. Mais tarde, naquele mês, Aaron foi condenado a 40 anos à prisão perpétua. Ele poderá ter liberdade condicional em 2051, mas a promotoria não acredita que será solto. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário com suas próprias opiniões e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.